Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui, juntamente com esses dois homens de Deus. Você que está assistindo aí, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite no seu horário. Mas espero que você dê esse tempinho para assistir esse canal. Agradeço a vocês que já estão assistindo, já estão seguindo, estão compartilhando. Também no Instagram. Obrigado a você que está levando o nome de Deus para muitas pessoas. Porque quando você assiste esse canal e compartilha, automaticamente você está levando a palavra de Deus para outras pessoas que talvez não conheçam e tenham até dúvida sobre o assunto. Estamos aqui mais uma vez para debater, conversar, tirar opiniões, a sua dúvida, a sua resposta que você precisa. Comenta nos comentários, vai lá, comenta, compartilha, pergunta a sua dúvida que você precisa ouvir da vontade de Deus, da palavra de Deus, a sua curiosidade. Estamos aqui com meu irmão Diácono Átila e meu irmão Presbítero Paulo. Eu me chamo Cícero, estamos aqui para começar mais um programa. E hoje nós temos mais um tema abençoado para você, sobre o Cristo. Nós vamos falar hoje sobre Cristo. Qual é essa cruz que nós devemos carregar? Qual a importância dessa cruz? O que significa tomar sua cruz e levar? Vou dar aqui um minuto para cada um para dar sua inicial reflexão. Nós vamos partir para a conversa, amém? Começar com o irmão presbítero Paulo. A paz do Senhor, meus amados, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Seja bem-vindo ao nosso canal, aquela força, curte aí, compartilha. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. E aquele que está nos assistindo, que Deus também abençoe o seu ministério. Continue firmado nessa rocha a qual o Senhor Jesus. E se porventura você não é cristão, confesse o nome de Jesus, venha fazer parte dessa família maravilhosa, a qual esse reino celestial, essa família de Cristo, sempre cabe mais um. Jesus se fez maldito na cruz para te salvar e te libertar. Abrace a cruz, abrace Cristo, ande nesse caminho apertado que vai valer a pena um dia você ver a nova Jerusalém. Glória a Deus, meu irmão Diácono. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Que o Espírito Santo, que é o Consolador, o bom Consolador, alcance o teu coração, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, nos Glória assistindo, e possa te alertar para esse tempo, para essa geração, para tudo que está acontecendo nos nossos dias, para as Escrituras, para as situações climáticas, sociais, né? Alerta teu coração para aquela pessoa que está ali se dizendo amigo do teu lado, se assentando na tua mesa, não é? Que o Espírito Santo te convença, de fato, assim como o texto sagrado diz, de todo pecado, da justiça e do juízo, para que teus olhos sejam abertos, os teus sentidos apurados, e que teu coração deseje adorar o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Uma conversa bastante específica, especial. Tem muita gente que eu já ouvi falar, talvez você também já tenha ouvido, meus irmãos também. Algumas pessoas dizem assim, minha cruz é muito pesada, meu fardo é muito pesado. Vou fazer uma pergunta aqui, para começar com o irmão presbítero Paulo. Paulo, o que é que significa você tomar sua cruz, levar sua cruz? Irmão, levar a sua cruz não é os problemas que você vai ter no seu dia a dia, as lutas, as dores, não vai ser esse tipo de coisa. Porque problemas todo mundo vai ter, sendo cristão, não sendo cristão, todos passam por problemas, todos passam por dificuldade. Um crente pode ter um câncer, uma doença bem terrível, uma pessoa que não é crente também pode ter a mesma doença. Qual é a diferença? Porque um segue a Cristo e o outro não segue. Há até uma diferença. Mas o que é tomar a sua cruz? O que é realmente levar a cruz? A cruz, se você for botar, Jesus levou todo o pecado da humanidade sobre si. Jesus vai dizer no livro de Mateus 16 e 24, diz assim, ó. Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quiser, nada obrigatório, se alguém quiser, vim após mim,
renuncie a si mesmo, renunciar a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora, nesse momento, eu conheço Cristo. Nesse momento, eu fecho uma aliança com a eternidade. Eu faço um pacto com o Senhor Jesus, confesso o seu nome na sua presença, porque eu quero, por livre e espontânea vontade. Tu quer, irmão Paulo, seguir a Cristo? Quero. Agora eu vou tomar minha cruz, eu vou negar a mim mesmo. Eu vou morrer para esse mundo, porque não pode eu querer viver e Cristo viver em mim. Porque a Bíblia me afirma que eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Mas só que nós andamos na contramão dessa vida. Aqui eu tenho que negar a mim mesmo, todos os meus desejos, meus prazeres, meus planos. Qual homem nessa terra que não tem plano? De fazer uma faculdade, ter um bom estudo, de ter um bom emprego, de ganhar o mundo, conquistar o mundo. Mas se eu quiser viver só nessa técnica de conquistar, ter poder, ter status, ter riqueza, ter fama, qual tempo sobrará para o Senhor Jesus? E quem eu amarei mais? Quem eu gastarei mais o meu tempo? Renunciando para Cristo, para evangelizar, para fazer estudo, para pregar a palavra de Deus, porque todo pregador, primeiro ele ora, vai ter tempo para oração, ter tempo para estudar a Bíblia Sagrada, ter tempo para pregar a mensagem do Senhor, jejum, oração para evangelização, estudar para dar estudo bíblico. Eu estou renunciando para viver Cristo. Mas tem muitas pessoas que, na parte assim, quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Quantos compromissos eu tenho que negar por renunciar a mim mesmo? Quantas coisas marcadas, eventos legais, quantos convites maravilhosos eu tenho que dizer não para eles para viver para Cristo? Aí você pode pensar um pouco. E para uma pessoa, irmão, que faz faculdade, tu acha que ele consegue fazer uma faculdade estudando 3 horas, 1 hora só, e conseguir fazer uma faculdade? Geralmente quem faz faculdade estuda 10 horas por dia, não é verdade? Imagine só, você faz uma faculdade de engenharia para ser um juiz. É errado, irmão, de trabalho, não. Mas você que estuda 10 horas, 8 horas por dia, para conseguir algo terreno. Então por que eu não posso sacrificar meus desejos, minhas vontades para estudar para o Senhor Jesus? Por que eu não posso passar com a palavra de Deus 3 horas, 5 horas estudando, meditando, examinando, para me trazer uma boa mensagem para as ovelhas? Para me usar em prol do reino de Deus. Então quer dizer que levar a cruz não é dívida, não é problema, não é essas coisas terrenas, não. Não, que problema, irmão, todo mundo vai ter. O mundo vai ter aflições, Jesus falou. Vai, crente ou não, todo mundo vai ter seus problemas. É porque eu acho que as pessoas acham que levar a cruz é tipo um fardo pesado, né? É não. Acho que é um fardo que não O próprio Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas só que aqui ele diz, claramente, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E como é essa renunciação? Como é que os crentes estão renunciando a si mesmo? Porque eu estou tão amigo do mundo, irmão. Tão amigo do mundo. Mas tão amigo das minhas próprias vontades. Eu estou tão amigo do meu próprio eu. Eu dizer, não, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar, porque a vida é curta. E cadê a renúncia? Servir ao Senhor Jesus, irmão, é renunciar a si mesmo, para viver para Ele. E como é que eu vou viver para Deus se eu não gasto tempo com Ele? Como é que eu posso dizer se eu amo Deus se eu não passo um tempo com Ele? Como é que eu posso dizer que Jesus é meu bom amigo se eu não tenho coragem de passar 1 hora com Ele? Que não abandona o pecado. É, meu irmão Diácono, o que você acha aí sobre tomar sua cruz, cada um leva sua cruz e segue a Jesus? O presbítero Paulo já falou o que tinha que ser dito, né? A renúncia exigida por Cristo, ela é clara no texto de Mateus, que o irmão Paulo acabou de ler. Você achar que a sua cruz é porque você adoeceu, ou porque
Ah, eu sou aposentado em INSS, o governo deixou, cortou isso, cortou aquilo. Não, isso aí não é a tua cruz, não. A tua cruz é de fato vencer a tua própria carne, deixar de lado a tua ganância, os teus sonhos supérfluos, né? E se entregar ao Senhor Jesus. Você percebe que Paulo, né, a tradição judaica e aí os historiadores que tentam desvendar a vida daquele homem, todos vão falar praticamente a mesma coisa. Ele era um homem bem sucedido, ele ia ter uma herança farta. E quando ele escolhe seguir a Cristo, ele de fato carrega aquela cruz. Quando a gente olha... Se a si mesmo, né? Isso, quando a gente... É até poético, é lindo quando a gente abre as Escrituras, e está lá em Filipenses 4:13. Ali é o reflexo de carregar a sua cruz, não é? Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei passar bonança, fartura, mas também sei viver na escassez. Irmão, pegar só um gancho aí. Quem ama o Senhor Jesus na escassez? Quem está disposto a perder alguma coisa em prol do amor de Cristo? Quem estaria disposto a ter uma faculdade, ter uma vida bem sucedida financeiramente, ter transporte, carro, e perder tudo isso por amor do Senhor Jesus? Quem teria essa coragem? É muito difícil. Porque o apóstolo Paulo ele não era uma pessoa qualquer, não. Um homem que tinha nome no meio da sociedade, um homem bem sucedido na sociedade. Agora uma pergunta, até nos dias atuais: trabalhar para o governo é ou não um bom emprego? Sábado e domingo em casa, feriado em casa, um bom salário. Mateus, cobrador de imposto, trabalhava para o governo. O Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Tu acha que ele foi no emprego dele? Perdeu o emprego dele. Pedro trabalhava também, pescando peixe. Farei de tu, pescador de homens. De homens, de almas, de vidas. Todo mundo perdeu alguma coisa, porque renunciaram. Muitos. Mas isso vai mais além, irmão Paulo, porque você vai ver a vida dos apóstolos com Cristo sendo o centro da vida desses homens. Você vai ver a renúncia que eles... O resultado da renúncia é, de fato, por demais duro. Porque Paulo foi... Aonde ele passou, ele foi açoitado. Ele naufragou. Ele foi picado por serpentes. Foi chicoteado, espancado. E teve que andar fugindo, passou frio, passou fome. Prisão. Você olha para Pedro, o cara foi crucificado de cabeça para baixo, né, pelo menos segundo a tradição. Você olha para Tiago, o cara foi esfolado vivo. Você vai ver Isaías cerrado ao meio. Você vai ver Tiago decapitado. Então, a vida de quem carrega a cruz tem um resultado natural por demais pesado. Então quer dizer que para seguir Jesus eu tenho que perder para seguir Jesus. Sim, são palavras dele. Tem um louvor que diz, é por ele que eu estou perdendo. Um louvor muito, muito bonito. Tem muita gente que não concorda, né? Bíblico, né? Tem gente que não por concorda. ele, né? Para ele. Estou gastando a minha vida. É verdade. Então, você pega todos esses... você pega os pré-reformadores, né? Acho que é John Hus, né? Da onde saem os hussitas. Se não me falha a memória, o nome dele é esse, né? E foi queimado vivo, né? John Wycliffe, né? Quando tentou traduzir a Bíblia, imprimir a Bíblia, também foi perseguido, assassinado, morto, queimado. Aí você vem para os reformadores, Lutero foi perseguido a ponto de ter o seu peso em ouro para quem o denunciasse. Você vai para os pós-reformadores, né? Todos eles
Chuck Knox, todos, o Ingle, todos foram praticamente fora da lei, porque creram na mensagem da cruz, de fato. E aí, esse é o resultado. A nossa igreja hoje vive assim, até a gente estava conversando antes da gente iniciar a gravação, a gente vive a prosperidade de forma abundante. E aí, antes que você fale mal, comente mal aqui embaixo, né, nos comentários, prosperidade não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com andar de Ferrari, usar Rolex, não. Ó, isso aqui é dos angolanos que trabalham aqui no centro de Fortaleza, né? Então não tem nada a ver com riqueza, com essas coisas. Você percebe que os crentes que seguem essa teologia, irmão Cícero, da prosperidade, são quase são parecidíssimos com os funkeiros que ficam ostentando na internet. Já viu os vídeos dos funkeiros modernos? Com relógios gigantes, cordões de ouro com pingentes, quase do tamanho da minha cabeça. Então, os crentes de hoje são mais ou menos assim. Mais prosperidade bíblica, e ela existe, não tem nada a ver com isso. Prosperidade diz respeito à ausência da necessidade. É por isso que Paulo, vou repetir novamente, em Filipenses 4:13, está dizendo que ele é capaz de viver em qualquer circunstância, porque ele está satisfeito no Cristo, na cruz, que ele resolveu carregar, irmão Paulo. Foi decisão dele. Não foi imposta, não foi cobrada, foi decisão dele. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, e vou carregar sim a minha cruz. Essas pessoas, essas lideranças, essas pessoas de igreja, essa prosperidade assim, exagerada que eles demonstram, assim, você acha que é uma cruz que eles carregam? Eles dizem que passam por dificuldades, luta. Você acha que é uma forma de levar a cruz? Porque pelo que eu estou entendendo aqui, a partir do momento que você começa a levar a cruz, você já está andando com Cristo. E quando você não tem a cruz, você não está andando com Cristo. Porque Jesus está, como está escrito aqui, Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, ou seja, ele não está negando a si, ou seja, não está com Cristo. Negue-se a si, tome a sua cruz e me segue. Ou seja, se você não está andando com Cristo, então você não está levando a cruz. Qual é o sentido de levar a cruz, Jesus está dizendo? Eu sei que é a renúncia que você falou para levar a cruz. Outra renúncia, irmão, que precisa ser feita, uma das primeiras, de você negar seus prazeres, negar os seus pecados, os seus desejos. Já está negando a Cristo, não? Na primeira coisa que o homem que confessa Cristo, que ele nega a si mesmo, que ele confessa o nome do Senhor Jesus, que ele vai abandonar, né? Abandonar. Primeira coisa, negar os seus pecados, os seus prazeres. Mudar. Se eu ganho dinheiro de uma forma errada, eu já corto. Se eu tenho 2, 3 mulheres, eu já corto. Vai negando-se a si mesmo. Vai dizer não para você, vai dizer sim para Cristo, porque nesse corpo só pode habitar um, o Espírito Santo. E aqui só pode habitar um, a vontade de Deus. Porque eu estou negando, eu agora vou ser um culto, né, a Deus. Não me esqueça da passagem de Romanos que fala sobre isso, né? Nós devemos se oferecer para Deus. Romanos 12. O irmão lembra como é que fala? Sim. Rogo-vos, pois, que apresente-se os vossos corpos, né? Corpos como sacrifício. Somos sacrifício vivo e agradável a Deus. E como é que eu faço? Se eu sou uma pessoa que vive em deleitar diversos prazeres carnais e mundanos, apagou-se tudo, porque agora eu sou um sacrifício ao meu Senhor Jesus. Agora eu tenho que dizer que não viva mais como diz em Coríntios, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. E como é isso, irmão Paulo? Eu posso ser o mesmo marido abusado, ignorante? Eu posso ser o mesmo marido que trata mal os filhos, que trata mal a esposa?
Eu posso ser o mesmo ignorante, bruto. Tem que dizer não para isso. Dizer não para diversas coisas diferentes. Mas eu quero dizer, irmão, para ficar uma coisa bem claro. Quando eu digo que eu quero ser um marido ignorante ou coisa assim, mas você é o cabeça da casa. E se um dia uma voz precisar se levantar de uma forma mais elevada no lar, é do homem, viu? É do cabeça da casa. Até que quando acontece, você vai entrar nesse raciocínio aí. Quando acontece de muita gente achar que é o cabeça da casa, né? Que é mandar, né? Esse dia tem um pastor que falou que a mulher quando está lavando a casa, que chega um homem, aí ele disse que a mulher grita, ó, vai pelo canto, porque a dona da casa sou eu. Aí ele disse que vou passar pelo meio, que quem manda na casa sou eu. Que é o rei da casa. É o rei da casa sou eu. Né? Aí já é outro tipo de atitude, é outro tipo de mandar. É uma ignorância. É uma ignorância. Acerca de você renunciar, né? Você não seguir a Jesus Cristo, você andar pela porta larga. E se existem exortações, esse tipo de exortações, como está escrito em Atos capítulo 6, né? Que houve uma contenda ali entre Paulo, mas ali, vou perguntar aqui, se existe algum tipo de contenda, ou se são sempre a mesma contenda, existe diferente você você entrar em contenda com o irmão, falar a verdade, ou é qualquer tipo de contenda existe, ou é só uma única coisa? O livro de Atos vai falar sobre uma contenda que se levantou entre Paulo e Pedro, né? Paulo repreende Pedro. Uma repreensão, né? Uma repreensão, mas Paulo não faz isso baseado em costumes, na cultura, no que ele acha. Não, ele do que ele pensa, no que ele faz essa repreensão, ele entra nessa contenda baseado-se no que o Cristo ensinou. Para sermos, independente do lugar, do ambiente, termos apenas um comportamento, tá entendendo? Não, nos afastarmos da hipocrisia, não é? Então é sobre isso, ou seja, baseado na Bíblia. Você vai ver um texto também falando sobre contenda, entre muitos, você vai ver o profeta Oséias, no capítulo 4, o tão famoso e conhecido capítulo 4 do profeta Oséias. O primeiro verso vai dizer isso. O profeta olha para o povo, olha para aquela realidade, uma realidade caída, uma realidade que me permitam aqui a palavra, esculhambada mesmo, não é? Então ele olha e diz, Israel, assim diz o Senhor, ele tem uma contenda contra vocês. Então ali o texto está falando de uma reclamação do próprio Deus, não é? Uma exortação do próprio Deus para o povo que ele escolheu. Se você for para Provérbios capítulo 6, ali também está falando, sendo de outro tipo de contenda. O Senhor está fazendo um alerta que 6 coisas ele odeia, mas a 7ª ele abomina. A contenda entre os irmãos é o fuxiqueiro, aquele camarada que levanta a desordem, ele levanta a névoa da intriga, ele fala de tu para mim e de mim para ele, e de repente tem aquele tumulto. Então, são 3... Um fermento dentro da igreja, coração sincero. É a mesma atitude, não é? A mesma causa, mas é 3 circunstâncias diferentes. É a mesma coisa da última pergunta que você fez, quando diz respeito a estar perto de Cristo ou não. Você percebe que tudo que o irmão Paulo falou é verdade. Porém, ao meu ver, essa pergunta é tão complexa,
Porque você olha, Jesus atravessa o mar da Galileia, cura o gadareno, e quando o gadareno, depois que aceita Jesus, que confessa Jesus, a palavra diz que as pessoas, ele foi limpo de tal forma que as pessoas não o reconheciam. Então é isso que acontece com o salvo em Cristo Jesus. Tá entendendo? E aí o que acontece ali? Senhor, eu vou te acompanhar. A resposta de Cristo é enfática, incisiva. Não. Tu já pensou que balde d'água, de água fria? Só que Jesus não deixa nada aberto. Ele sempre fecha as pontas. Ele diz, fica e seja meu primeiro missionário. Meu Deus. Apresente como Deus foi bom para você. É o primeiro missionário da Bíblia. E ali Jesus sai. E deixou ele lá. Então é tão complexa essa questão de carregar cruz, quanto a questão... Mas pronto, já que é tão difícil assim, como é que eu faço? Meu irmão, abra a Bíblia. Você vai olhar o livro de escrito para a igreja de Éfeso. Você vai ver os 3 primeiros capítulos, é Paulo orando por 3 circunstâncias diferentes. Ele ora no capítulo 1 pedindo ousadia, ele olha no capítulo 2 pedindo sabedoria, ele ora no capítulo 3 pedindo discernimento. Então, só depois disso, porque cada situação será uma situação que você vai precisar exclusivamente do Espírito Santo para te alertar teu coração, para saber agir naquela circunstância. E essa é a vida do cristão. Não existe uma receita. Cada dia é um dia. Cada dia vai ser uma influência diferente, cada situação vai ser um problema diferente, a palavra tribulação é incrível. As pessoas pensam que tribulação vai ser só o tempo ali. Não, querido. Abra a Bíblia, Tiago 1:12 vai dizer assim, bem-aventurado o varão que sendo provado, é aprovado, a esse herdará a coroa da vida eterna. Olha que sensacional, mano. Parece difícil, mas não é. Sabe o que ele está dizendo, Paulo? Bem-aventurado, feliz é o homem que no meio da tribulação, a palavra prova ali é tribulação. É porque as pessoas acham que tribulação é o fim. É o fim. E não tem nada a ver. Então, passando pela tribulação, sendo provado, passando pela tribulação do dia a dia, é aprovado. Olha que sensacional, cara. Sendo provado, passando pela tribulação, é aprovado. Esse herdará a coroa da vida eterna. Então, certa vez eu entrei numa certa... A palavra vai perdendo sentido, né? Discussão, mas discussão não é uma briga. Discussão eu ia te fazer essa pergunta hoje. É a exposição do modo que você pensa, das suas ideias. Então, no meio da discussão, eu disse, cara, a Bíblia é tão fantástica que ela te apresenta solução para os teus problemas, resposta para os teus problemas. Agora, se você não entende, aí é problema teu, não é? Porque não procurou, de fato, entendê-la. Porque se você vai... o doutor Aldalto, né? Ele sempre falava disso. Gênesis 1, 2 e 3 está falando lá de praticamente tudo. O homem dorme, é anestesia geral. O cara tá sendo entubado. Aí o Senhor vai lá e tira um osso dele, mapeamento genético. O Senhor pega daquela parte que ele tirou do lado do homem, ele faz uma mulher. Clonagem. Então está falando puramente de ciência. Agora, se é para qualquer um entender isso ou não, a Bíblia não tem culpa. Está escrito. Você procurou interpretar? Você procurou entender? Saber? Entende? Mas a definição de
de cruz, carregar a cruz. O irmão Paulo já foi muito claro. Já foi enfático. É superar essa tribulação. Não é é passar por essa prova. Não é? Mas se você negar a si mesmo. Se você for definir, eu não sei se vocês vão concordar. A palavra definição hoje, em pleno século XXI, nas igrejas, levar o fardo é a cruz. Problema, dívida, confusão. Nada disso. Nada disso. Contenda foi explicado. A verdadeira contenda. Mas a contenda hoje significa para os irmãos fofoca, briga e mentira. Sim. Porque se você abre as redes sociais hoje, versículo da Bíblia se torna confusão. Porque se torna indireta para alguém. A Bíblia nunca vai ser uma indireta, vai ser sempre direta mesmo. Mas Tá errado, meu amigo. Muito bom. Tá eles errado, pegam aí, ó. a Bíblia. A Muito Bíblia bom. Muito não existe bom. indireto, né, Muito Bruno? bom, glória A Bíblia é direta. 4:12 de Hebreus, ele diz que é como uma espada. Penetra no mais profundo do coração do homem e traz. Essa é a palavra do Senhor Deus. A espada de dois punhos. Mas a questão, né, aí maravilhoso esse texto, né, a explicação muito boa, a Bíblia sempre é direta, né, sem arrudeios, né. E aí também a questão que você falou, né, que as pessoas usam versos bíblicos para apontar, para apunhalar, e etc, etc. Você vai ver isso aí é o próprio caráter de quem está conduzindo ali. Porque, meu amigo, se você não foi sarado, se você não é um sacrifício vivo, se você não nasceu de novo, o teu caráter ainda é o mesmo, atrás. É adâmico. Se eu não renunciar, vai ter aquela ferida exposta ainda lá. Toda vez aí? que alguém falar sobre o assunto... Pronto, os dois lados. Tanto o caráter duvidoso de quem está anunciando o verso bíblico para ferir, como aquele que está ouvindo, que é coitadinho demais, é cheio de denguinho demais e não aceita nada. E presta pessoa Os dois tem falhas no caráter que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. É claro, a gente está falando aqui, mas nós temos a consciência de que tanto um quanto o outro precisa de Cristo, assim como eu preciso também, como nós precisamos. E só que esse aqui precisa também, meu irmão, você precisa ser discipulado. Você precisa de alguém maduro, sábio. Acompanhe esse cara. Se você conhece alguém assim, com essas características, alguém sábio, maduro, alguém honesto, biblicamente falando, alguém que já caminha com o Senhor de forma limpa, de forma sadia, de forma íntegra, irmão, se apegue a essa pessoa, não saia do lado dessa pessoa, certo? E ali, seja discipulado, aprenda com essa pessoa o que Jesus fez na vida dela. Anseie por isso, que o que Jesus fez na dela, que ele faça na sua. Irmão Ashley, sobre para quem tem um pecado e não mudou, a pessoa está batendo na tecla, ou 2, 3 pessoas diferentes batem na mesma tecla do seu pecado, não tente ver isso como alguém lhe apontando. Tenha uma visão diferente da situação. Qual é a visão diferente da situação, irmão? A visão que você vai ter é a misericórdia de Deus sobre a tua vida, que está usando pessoas para apontar o seu erro, não para te criticar, mas para você ver que você está errado, para você olhar para Mateus 16:24, que é negar-se a si mesmo, tirar esse pecado do meio, para não ferir a Bíblia Sagrada e andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a partir do momento que eu vou tomar a minha cruz, eu tenho que seguir Jesus de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade.
eu tenho esse erro aqui, 2, 3 pessoas falam do meu erro, eu tenho que me analisar, tirar o meu erro do meio, para seguir a Cristo. Porque o pecado é algo terrível que Romanos fala, que é 6:23, que há um salário do pecado. E o salário do pecado, ninguém quer colher ele. Teve um homem dentro da Bíblia Sagrada chamado Judas Iscariotes, escolheu o seu salário, que foi a morte. Correu para bem longe, foi se enforcar, foi receber o seu salário. Não aguentou a pressão. Agora, diferente do apóstolo Pedro, ele correu para os pés do Senhor e chorou amargamente, se arrependeu por ter negado o Senhor Jesus. É só 2 visões diferentes. Tire o erro do meio, chore aos pés do Senhor Jesus, busque a presença dele, que ele te fortalece. As pessoas não estão nem não tem nem como esconder hoje em dia, né? Porque o semblante... O próprio Deus, quando fala com Caim, né? Que Caim matou o irmão dele, o próprio Deus não vai nem olhar para o coração de Caim. O próprio Deus dizendo, o teu semblante está mudado. Diferente. O próprio rosto acusa hoje o cristão. Se é ou não é. Não é preciso nem olhar o coração. Por quê, irmão? Porque a Bíblia também diz no livro de Mateus que nós somos a luz do mundo. E para que serve, irmão Paulo, essa luz no mundo? O semblante de Cristo, a aparência de Cristo. A luz do Evangelho dentro de você, para que serve? Para que os homens vejam as vossas boas obras, para que o nome do Pai seja glorificado. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui mais uma noite. Eu quero aqui agradecer você pela sua companhia. Vamos aqui agradecer ao Senhor mais uma vez por você estar assistindo, por você estar compartilhando, inscrevendo-se também no nosso canal, no Instagram. Não deixe de ir no Instagram. Vai lá, leva seus parentes, leva seus amigos, pessoas que precisam também da palavra. Vou passar aqui o minuto final para os irmãos aqui dar a saudação final. E até o próximo programa a gente estará se encontrando mais uma vez. Irmão? Meu amado, aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, ele diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão por aflições. Esse é o verdadeiro cristão. Para quem quiser viver piedosamente no Senhor Jesus, padecerão por aflições. Meu irmão aqui usou Tiago. Irmão, ser cristão, você vai passar por essa porta estreita, não há conforto não. É guerra, é luta. Mas para deixar bem claro em Efésio, a minha luta não é contra... Ele diz bem claro, se revestir, mas primeiro eu me revesti de toda a armadura de Deus. E depois, irmão, eu aprendo que a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principado, potestade, é contra as forças do mal. Continue firmado com o Senhor Jesus. Amém. Bem, eu acho que tudo que foi falado aqui foi de forma clara, de forma simples. Eu fico felicíssimo por participar desse momento, de ser convidado através desse aparelho que você deva estar nos assistindo, se é um celular, se é um computador, mas você permitir que cheguemos até a ti, né? Permitir que Deus fale a teu coração através das nossas vidas. Eu quero te agradecer primeiro, quero agradecer a Deus, aos meus irmãos, por permitir eu fazer parte desse momento. Quero te dizer, querido, que a vida adulta, ela é feita de decisões. Glória a Deus. Aproveite o resto desse dia para tomar a maior e melhor decisão da sua vida. A melhor escolha. Se render aos pés do Senhor Jesus, entregar a vida para Ele e dizer: Deus, ajuda-me a carregar a minha cruz. Glória a Deus. De forma infalível, de forma exemplar, de forma a que o céu se agrade. Eu te faço um desafio, meu irmão. Você de verdade quer mudar a sua vida, de verdade quer ser nova criatura, use esse final de dia para clamar o nome do Cristo de Deus,
do ungido, do Salvador, e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz tua vontade. Foi isso que a gente tentou falar aqui esse tempo todo. Senhor, estamos aqui, faz a tua vontade. No santo nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Pai do Senhor.